Seja muito bem-vindo ao OficinaCast, episódio número 36. Esse podcast é voltado aí para donos de oficina mecânica, mecânicos, entusiastas por carro e quem quer mais que seja, que goste de conteúdo de qualidade. Siga o OficinaCast nas redes sociais, OficinaCast, @OficinaCast, a Corema, que é a nossa patrocinadora oficial, @CoremaOficial, segue lá também, curte, compartilha esse episódio, envia para frente, se inscreve no canal, ativa o sininho que toda terça-feira tem episódio novo para você. E hoje a gente está aí com o Ronei, o sobrenome meio enrolado, mas é Krix, não é? Ronan Kitzer. Ronan Krixker. Ronan É o Kitzer, sobrenome alemão. dele, eu não consegui, mas o nome é Ronan. Então Ronan, vamos lá. exato. O Ronan é um cara especialista em treinamento de vendedores, um cara que trabalhou e liderou grandes equipes aí. E achei bem oportuno trazer ele para cá para a gente falar, trocar um pouco, bater um papo sobre gestão de pessoas, o quão importante é o relacionamento, a venda, enfim, esse contato do cliente, já que as tecnologias estão, querendo ou não, afastando cada vez mais as pessoas, né? Então, eu tenho certeza que liderar uma equipe é uma tarefa difícil, né? Para um empresário, ou muitas vezes um técnico que se torna empresário, que daí é pior ainda, o cara só sabe trabalhar e não sabe lidar com particularidades do negócio. Então, trouxe ele aí para a gente trocar essa ideia. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite aí. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa mais uma vez, né, Diego? Acho que dentro dos mercados, né, cada vez mais nichados, quem consegue levar conteúdo para o seu público de qualidade faz a diferença, né? E muitas vezes não é querer algo em troca, e sim somar para a comunidade, para que eu participei de outros podcasts também, de outros mercados, em que eu sempre falo, pô, se a gente cria um núcleo de empresas que vão se tornar melhores ao longo do tempo, tu tem um mercado mais aculturado, um mercado melhor. Então, parabéns pela iniciativa, acho muito bacana, consegui dar uma olhada em alguns episódios ali de pessoas que eu conheço, e acho muito bacana esse movimento. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês também. Show de bola, é justamente isso, a ideia é acrescentar, né? E contar um pouco da história de cada um, que história, sempre fala aqui que história conectam pessoas, né, cara? Então é legal e a ideia do podcast é justamente essa, é agregar. Legal. Mas conta um pouco aí da história do Ronan, quem é o Ronan, da onde veio, da onde surgiu. Legal. E o que faz hoje, enfim, conta um pouco do teu trabalho aí. Tá bom, eu nasci em 1988, então apesar do pouco cabelo, mas de bastante barba, eu tenho 36 anos só. Tirou da cabeça e botou na barba? Eu quis ficar para as crianças de cabeça para baixo, eu sempre faço entendi. essa piada com a criançada, né? E nasci em Blumenau, nasci lá no Badenfurt, moro até hoje lá, moro próximo dos meus pais, então eu tenho um valor fundamental muito grande na minha família. Meu pai e minha mãe, meu pai tá com 73 anos, minha mãe tá com 71. E moro perto do meu irmão também, tenho um irmão só que tem 10 anos mais velho do que eu, casado com a Lu, tenho meu afilhado Bruno, e vivo hoje com o Adriano e com o Heitor, que são duas peças fundamentais para minha vida. E eu acho que vida é o que constitui a gente, né? A gente nasce sozinho, um dia vai morrer sozinho, mas durante a jornada a gente vive em senso de comunidade, em senso de família. Então, para mim, família é uma base fundamental. E valorizo mais todas as pessoas que valorizam as suas famílias. Então, isso para mim é um core principal quando conheço alguém. A minha jornada profissional, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Meu primeiro emprego foi embalar prato de papelão. Então, vou fazer um resumo aqui um pouco mais curto. Esse primeiro emprego era importante para a independência financeira e para os primeiros sonhos que eu queria realizar na minha vida. Que um dos primeiros sonhos era comprar uma porra de um perfume da Egeu do Boticário. E eu não ia depender de pai e mãe, queria ter essas oportunidades, né? E aí fui fazendo várias coisas, assim, fui lavador de carro e revendedora, fui arquivista em contabilidade, que acho que hoje em dia se digitaliza tudo, nem se usa mais isso. Fui frentista em posto de gasolina, então lá no Alto Posto Blumenau, lá no Trevo do Badenfurt, lá quem vai a Pomerode. Sim. Era o Posto Ipiranga há muitos anos, agora é bandeira branca. Trabalhei lá, era lavador e era frentista quando não tinha carro para lavar, mas era difícil não ter carro para lavar, aquela puta máquina de risca rápido que é top. E lavava caminhão, né? lavava caminhão, lavava tudo. E foram sempre jornadas boas, né? Porque o posto me deu oportunidade lá atrás, numa época em que o salário mínimo era 300 e alguma coisa. Puta, com insalubridade eu ganhava R$900, quase 1.000. Tava rico. E a jornada de trabalho é que era massiva, né? Porque a gente não percebe isso quando é mais novo, né? Das 7 às 5, sábado das 6 às 1, o outro das 8 às 8. O domingo era pago, então se trabalhasse 2 domingos no mês, tu já fazia mais R$200.
Foi uma fase importante para eu que queria realizar outros sonhos também, por exemplo, carteira de motorista, quando estava fazendo lá 18 anos, que foi legal essa fase. E, e comecei a fazer minha faculdade lá também, né, em administração e marketing. Então, pagava R$ 325 na Uniaselv na época. Com o posto ainda sobrava um pouco de grana, que era importante, né? Pro cara fazer pequenas coisas ali com namorada na época, poder ir jantar e tal. E acabei tendo uma escolha, não vou dizer uma escolha errada, mas foi uma escolha que mudou muito um cenário. Fui trabalhar na Unilever, fui trabalhar como um repositor no supermercado e não foi uma experiência bacana para mim na época. Porque o fluxo de trabalho e os horários não eram condizentes de onde eu morava, então não tinha como me locomover até o Big na época. Eu tinha um espaço de almoço muito grande e eu acabei começando a perder prova de faculdade, perder aula, e isso acabou me desmotivando muito. Eu fui muito infeliz com aquela escolha. E aí um dia pedi para sair e acabei encontrando emprego na Bernauer, empresa que faz aerador para o mercado de piscicultura, carcinicultura, que era lá também muito próximo, tudo muito ali pela região. E lá eu fui ser estagiário. Então meu primeiro impacto com vendas, assim, com cargo de venda, porque lá no posto também vende, né? Sim, tudo se vende, né? Tudo se vende. Tu vende Só a não tua vende imagem. o que não tem, né? Exato. O que não oferece. O que não oferece, exato. Porque até o que não existe dá para vender. Só o que tu Vai não ter alguém para oferece. comprar, É pode ter isso aí. certeza. Por isso tem gente caindo em golpe, né? Comprando coisas que não existem. Ou comprando algo que tu sabe que não funciona. Enfim, e aí na época na Bernauer foi uma jornada legal, assim, de gerenciar uma caixa de e-mails, montar proposta para os vendedores, receber ligação de cliente pedindo produto. Então foi muito receptivo, não tinha um papel ativo. Até que eu sempre conto isso na minha história, que eu tive a ideia de um equipamento que estava em promoção, eu pedi uma lista pro time de TI na época e comecei a ligar para os clientes. E comecei a vender, cara. E aí acho que foi o primeiro impacto onde eu me conecto com o mundo das vendas, com o universo das vendas, falando, porra, é massa poder entregar um produto a um cliente com base na tua oferta. Só que lá atrás eu não entendia isso. Falava, pô, vendi um aerador. Beleza. Começar a negociação e no final dar tudo certo e saber que o resultado final dependeu de todo o começo e o meio da negociação até chegar no fim, né? Então, assim, eu não conhecia o termo follow-up, por exemplo, mas fazer uma ligação pro cara depois perguntando, recebeu, conseguiu instalar? Pô, cara, peraí, olha o que eu já busquei lá, que eu achei muito legal, mas o ponto que me conectava eu não conheço o Diego, agricultor ou piscicultor lá de Umuarama, no Paraná. Mas tu atendeu minha ligação, tu já comprou alguma vez da empresa, eu tô lá reativando o teu contato, tu confiou na minha ideia e tu comprou um produto. Acho que essa jornada da ligação, da venda, é o que me conectou. E aí, fiquei lá mais ou menos 10 meses, uma fase que eu ganhava R$ 350 como estagiário, pagava 325 de faculdade, então eu lavava carro sexta e sábado, para poder ter minha graninha também, que foi uma fase importante. E eu adentrei no universo maior das vendas na Schrader, empresa aqui local, muito tradicional, né? Mais de 150 anos aí em Blumenau, uma das primeiras empresas que importou lubrificante da Mobil no Brasil, então tem uma história muito legal por detrás da Schrader. E lá comecei como televendas. E aí sim, empresa mais estruturada, perfil de distribuição também, né? Porque daí muda o jogo, então não é que a outra empresa não era, que ali já tinha um core business mais bem definido. E eu dava suporte para 2 vendedores por telefone. Fiz isso durante 2 anos e meio. Atendi o segmento industrial por telefone, então falava com o comprador, falava com o cara da manutenção e tentava identificar o que esses caras consumiam de produto, para daí sim poder fazer uma oferta adequada, que não necessariamente era eu que fazia. Quando via que era um bom volume, o meu papel era prospectar e entregar para o Diego, que era o vendedor lá meu, para ele fazer a visita, porque pessoalmente é muito melhor de tu tratar os assuntos, né? Depois de 2 anos e meio fui promovido a representante comercial, então me tornei representante comercial, fui atender o segmento de frota em 26 cidades aqui do Blumenau, Joinville, Jaraguá, fazia na época até Navegantes, e essas regiões foram mudando. Só frota daí? Tu atendia só tipo transportadora e... Mercado que comprava lubrificante para consumir e não industrializar. Entendi. Então terraplanagem, empresa de ônibus, todo mundo, não só transportador. Sim, normalmente tu olha para a frota, tu pensa no transporte. É a primeira coisa que vem na mente, né? Mas transportador, terraplanagem, empresa de ônibus, essas coisas lá, tudo aí, tudo que não vai vender, não vai comprar o óleo para vender. E que não industrializa, porque daí tem um time que atende a indústria. Tá. O universo lubrificante é bem segmentado, né? Aí fiz isso durante 5 anos, mais ou menos.
E antes de eu sair da Schrader, de eu romper essa história longa aí de 8 anos, eu fiquei 6 meses aqui regional na indústria. Então me tornei vendedor industrial. Foi muito legal porque eu comecei a ver aspectos já lá naquela época de por que o cliente blumenauense ou aqui da região compraria de mim. Então, na minha abordagem lá com o cara muito simples, era falar, pô, eu sou daqui, cara, tu me ligou, eu tô aqui, a minha região é pequena, eu tô próximo para te ajudar. Sou nascido em Blumenau. São coisas que a gente não percebe, porque valor só é quando tu enxerga, não quando eu falo. Então, eu comecei a buscar pequenas coisas que pro cara do outro lado fazia sentido. Pô, eu vou apostar num fornecedor que tá lá em Joinville, pô, só para ele chegar aqui 1 hora e pouco. Então eu levava esse aspecto de estar próximo e talvez poder manter uma recorrência, uma frequência melhor para os clientes. E foi muito legal, foram 6 meses muito bacana porque eu estava mais regional, eu podia treinar todo dia na academia, eu cheguei num ápice legal de qualidade de vida, o que foi muito bom para mim. Não sei se tu ia perguntar O alguma que coisa. muita gente busca, na verdade, né? É que assim, muita gente não sabe o que é qualidade de vida porque não identificou qual é o aspecto ou o que é bom para si mesmo. Isso nasce do autoconhecimento, né? É. Tu saber o teu desenvolvimento, quais são teus gatilhos e falar, pô, isso aqui é bom para mim, eu quero isso aqui. A maioria das É pessoas não verdade, só sabe se ainda. fala em qualidade de vida, mas não sabe o que que é, né? Porque Não sabe. isso é muito particular, né? Cada um tem a sua, né? É relativo, porque pra, É. sei lá, tu gosta de jogar futebol 2 vezes por semana. Isso não é pra mim qualidade de vida. Uhum. Talvez qualidade de vida é fazer outras coisas, ter mais momentos com a minha família. E aí Sim. isso é particular, é muito particular. Mas é interessante todo mundo identificar o que é pra si. Aí no começo de 2016, eu, junto com o Luciano, um grande amigo da vida, um irmão aí que trabalhava comigo na Schrader, ele acaba recebendo uma proposta da Agricopel, distribuidora da marca Shell de lubrificantes em Santa Catarina. Ele ia se tornar gerente comercial lá, então cuidar do estado todo. E aí, por decisões, enfim, eu falei, pô, eu preciso mudar também. Acabei mudando para a Agricopel, então lá passei a liderar pessoas. Até essa fase eu já tinha feito um MBA de gestão comercial na Getúlio Vargas, que foi muito importante para mim. Aprendi muita coisa, aprendi muito com os exemplos, né? Porque a maioria que fazia esse curso eram pessoas que já estavam na posição de líder. Então eu me observava e dizia: caraca, velho, eles estão falando uma parada que eu tô falhando. Será que o erro tá em mim ou tá no meu líder? Ou sou eu que tenho que reconhecer isso? Então foi uma fase legal. E aí, quando eu vou para a Agricopel, eu passo a liderar 10 pessoas. Aí começo a atuar no segmento de revenda, oficina mecânica, auto center. Então eu tinha vendedores que faziam esse papel na visita em campo. O segmento de frota, que foi algo que eu levei Aí tu comigo. coordenava os vendedores, no caso. Isso aí, 10 espalhados pelo estado, divididos por região de potencial ou região geográfica. A gente fazia as avaliações lá. E aí fui coordenador de tempo total, 5 anos e meio mais ou menos. Aí em 2018 eu me tornei indústria e frota, coordenador de indústria e frota, que era um canal que eu tinha um pouco mais aprofundado conhecimento. Em 2021 eu me tornei, final de 2020 para 2021, eu me tornei o gerente comercial da operação. O Luciano acabou saindo da empresa. O Luciano indicou para que eu ficasse na posição dele, porque eu era o que tinha mais proximidade, mais similaridade com o posicionamento. Uma mudança nesse nível mexe com a cultura da empresa, né? Então é importante que a pessoa que vai substituir tenha perfil para isso, mas que também isso é uma posição, um posicionamento meu, que eu entendo que tu não pode pegar perfis imersamente ou completamente diferentes, porque isso vai gerar um impacto muito grande. Então, para as pessoas, o Ronan ter subido na época foi um sentimento talvez de segurança. Pô, o cara tá aqui desde a mudança implementada em 16, então ele vai dar continuidade. Então isso foi legal. Liderei 2 anos Santa Catarina. Eram mais ou menos 7 pessoas lideradas direto e 50 no total abaixo, de time de vendas, né? Time interno, time externo, e contato com várias áreas, né? Porque a Agricopel, como é um business maior, então ela é dona dos postos MIMI, ela tem o TRR, ela tem a empresa do Arla 32, ela tem a distribuição de lubrificante, ela tem o posto náutico Farol, que é para o mercado da pesca lá em Navegantes. Por exemplo, a área de preços atendia mais de um negócio. Então, tu tinha que ter boa interlocução com as áreas. A área de marketing não fazia só lubrificante, fazia mais áreas. Mas liderava as 50, então. 50 e... Só venda daí, né? Só venda. Isso, só venda, exato. E no final de 2022, a Agricopel acabou recebendo um contato da Raizen para se tornar o distribuidor Shell no Paraná. E aí foi o maior MBA da vida, assim, participar desde o início da integração de um projeto, nascer esse projeto. Em praticamente 90 dias teve que botar o CNPJ de pé, a equipe contratada, a integração. Caramba.
Foram 110 entrevistas em 45 dias de minha parte. O pessoal chegou na integração, para tu ter ideia. Falei, pô, vou contratar o Diego, vou contratar o João, o Manuel, e beleza, vocês vão trabalhar. Só que tu só ficou sabendo qual era a tua região, qual era o segmento, quem era o teu coordenador no dia da integração, todo mundo junto. Eu botava na tela e dizia lá, o mapa do varejo, quem atende posto de gasolina. Então tava o mapa pintado nas cidades e aí vinha o teu nome assim. Diego, tu atende Guarapuava e região. Teu chefe é aquele lá, é o Batista. Lá é o mercado de mecânica, quem atende. Cara, foi um aprendizado muito massa. Foi muito legal, assim, me conectei muito. Aprendi muito sobre outra cultura, né? Porque o Paraná é completamente diferente de Santa Catarina. Nível cultural, desde comida, educação, perfil das pessoas. E não tem certo e errado. Mas que pra gente que tá adaptado há muitos anos no nosso ambiente, conhecer um novo, a gente vai se reconhecendo, né? E foi um ano e meio, assim, muito bacana. Foi muito legal, um aprendizado de muita cidade diferente. E qual é assim, tipo, a gente fala muito na comunicação, né? E se fala muito que, pô, liderar sempre é bom ter um grupo menor para tu liderar. Qual é a dificuldade, como é que tu conseguia fazer para liderar tipo 50 pessoas? Eu acredito que dentro dessas 50 pessoas tinha alguns Coordenadores. coordenadores. Isso, eu tinha nível Aí, hierárquico daí, entendeu? porque é difícil, né? Tu Não, não não dá, consegue, não dá, né? não Qual dá. é o número ideal assim para uma pessoa liderar? Cara, Mais ou menos, assim. Eu sei que ideal talvez não existe em cada Não, segmento, mas claro, vamos lá. isso varia muito por perfil, mas a tua pergunta é boa. Mais ou Vários menos. estudos dizem de 8 a 12 no máximo, É, senão né? tu não tem tempo. Se tu tiver um negócio que seja menor, por exemplo, tu tem uma empresa de, vou dar um exemplo de alguns negócios como Coca-Cola, que é mais regional, então tu tem uma praça de Blumenau que tem muito PDV, aí tu vai ter tipo 8 vendedores. Aí se tu tem 8 vendedores dentro de uma cidade pequena, 12 vendedores, tu consegue liderar, tu pode ter até 20, talvez mais uma outra cidade, porque tu tem muito contato. Mas quando tu fala em abrangência, é mais um aspecto que é difícil. Mas para tu garantir recorrência de contato, garantir a atenção das pessoas, de 8 a 12 é o número ideal. Porque senão a comunicação fica muito distorcida também, né? É muito Rompe, né? rompe, né? É muita. Esse dia eu peguei um mapinha lá e tava falando justamente isso. Quantas ligação de comunicação dá se tu colocar muita gente, sabe? É. Ela pode ser distorcida, ela rompe, então. E assim, a comunicação, na minha vivência, é uma das maiores falhas das empresas. Sempre vai ser. Porque, por exemplo, se tu tem muito nível hierárquico, quanto menos assertiva for tua comunicação, mais rompida chega para quem tá lá em campo. Então é como se tu pensasse num exército que tivesse um baita de um telefone sem fio até chegar pro soldado. E aí pro soldado era, cara, não invada hoje. E esse soldado entendeu que ele tem que dar o primeiro tiro. E aí deu um estopim de uma puta guerra. A comunicação tem que ser alinhada de ponta a ponta, porque quando tu vai descendo o degrau, normalmente vai passando pela interpretação do próximo. É o tal do telefone sem fio, né? Total, total. Então, comunicação é o principal canal para as empresas funcionarem bem no dia de hoje. Não estoura a bomba, chegar na ponta, estoura a bomba. Não puxa esse cabo, chega lá na ponta, puxa o cabo, desconecta o fio, estoura o carro, entendeu? Sabe que eu tenho as duas oficinas, então a gente tem eu e minha esposa e mais 16 colaboradores nas oficinas. E aí, eu tava com uma dificuldade assim, pô, eu tinha que levar alguma coisa pros técnicos. Né? Tem 2 chefes de oficina e mais 4 técnicos, então são 10 pessoas. E aí tinha que juntar aquele tempo para reunir todo mundo, falar tal, tal, tal. E eu comecei a testar algo de tipo, eu tenho que conversar com os 2 técnicos, fechou? Vou lá, vamos almoçar, rapaziada. Chama os 2 lá, a gente vai lá, almoça, fala, ó, quer que faz assim, 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 assim. Cara, rapidinho, uma conversa aí de 20, 30 minutos, eu passo para eles o que eu quero que aconteça na operação e eles vão lá e replicam. E falam para os outros 4. E tem funcionado muito bem, cara, fazer isso, sabe? Legal. Porque daí, tipo assim, o que eu consegui ganhar com isso? Tempo primeiro, porque às vezes eu tinha que. Eu gosto de fazer 2 reuniões por mês, mais ou menos. Mas às vezes, pô, uma coisa que eu tenho que falar naquela semana, sabe? Uma coisa que deu errado, enfim, alguma coisa tem que ser resolvida. Uma correção, tal. Pô, eu tenho que esperar um tempo, ou mandar pelo WhatsApp, não faz sentido. Tem que esperar um tempo pra mim ir lá, minha gente, às vezes não dá tempo. Então eu que chamar os 2 e passar pros 2 e já, às vezes o problema tá numa, nem tá na outra, mas chama o outro junto. Ó, aconteceu isso e isso aqui. Faz isso e isso nas duas para que. Então a minha comunicação com eles ficou muito mais assertiva. Legal. Quando eu comecei a falar com 2 em vez de falar com 10.
Total. E tu saca? garante para eles a descentralização é um ponto também para tudo funcionar, né? Porque se tu botar a mão na massa em todo o negócio, o teu negócio Não, não tem escala não daí, tem né? escala. Porque tu não cresce. Vai depender tudo da tua ideia, do teu conhecimento. E tu precisa de gente que entenda o teu posicionamento para executar isso na ponta diariamente. Cara, e que eu tava conversando antes ali com um parceiro meu, isso é algo muito difícil, assim, a gente vem batendo muito na tecla e falando que é possível ter uma oficina autogerenciável. Quando se fala em oficina autogerenciável, tem gente que acha isso muito impossível, assim, não, isso não existe e tal. E eu digo que ela pode ser até impossível, mas conforme tu vai caminhando, tu vai enxergando a possibilidade, sabe? Uhum, Só que o mecânico tem essa dificuldade, o técnico, porque geralmente o técnico abriu a oficina como ele era um bom técnico, trabalhava para alguém, ganhava o seu salário, era um cara que entregava muito resultado, normalmente, né? Nem sempre é assim, vai entregar muito resultado, vai lá e abre o negócio dele, decidiu empreender. decidiu empreender e tal. Só que tem um monte de coisa que ele não sabe fazer, ele só sabe arrumar carro. Tá, E entendi. para escalar isso e para deixar isso, não botar a mão na massa em tudo, vai ter que desenvolver muitas outras coisas que ele não tem clareza. Né? E isso é uma dificuldade hoje do nosso setor, sabe? Abrir a mente para isso, assim, fazer essa evolução de que, tipo, tem gente também que gosta de trabalhar com carro, tá tudo certo, vai ficar trabalhando Uhum. com carro, beleza. Mas tem muita gente que já tá estressado, doente, não consegue parar, não consegue tirar o pé porque não consegue, não montou um time, não confia em ninguém, não delega certo, não contrata certo, não instrui, não treina. Então, assim, aí é muito mais fácil dizer que não tem como, né? É que empreender é um guarda-chuva, né? O consertar o carro é o produto, É isso é o aí. serviço. Mas dentro do desafio, tu talvez não entendia de gerenciamento financeiro, fluxo de caixa, DRE contábil, qual é a tua meta para o ano, qual é o teu ponto de Tu só sabe equilíbrio. arrumar carro. E assim, passar conhecimento, transferir conhecimento é um negócio duro também, porque talvez, estou eu aqui fazendo uma ideia, vão acontecer casos que tu fala, porra, eu não vou passar tanto conhecimento porque esse cara aí vira meu concorrente depois. E não é, né, cara? Tu pode ter Cara, sócios, tu pode ter outros perfis de liderança, tu pode remunerar bem tua equipe. meu, se tem uma coisa que eu não penso, eu conheço muita gente que pensa Não, exatamente não. assim, Isso que eu tô né? dizendo. No Muita mercado gente vão existir muitas pessoas que vai. vão pensar assim. E Tem medo. já chegaram para mim e falaram, cara, já parou pra pensar, eles chegaram pra mim e falaram assim, para pra pensar que tu tá é, treinando as pessoas que trabalham contigo para ser teu concorrente? Eles falaram, não, nunca pensei. E se for, é o melhor concorrente, porque ele teve competência, E se aprendeu do teu for, tá jeito. tudo certo. E eu É isso sempre aí. deixo para eles muito claro, cara, se vocês quiserem sair daqui para abrir um negócio para vocês, só se vocês quiserem abrir sozinho. Que se vocês quiserem um sócio, eu vou junto. Uhum. Entendeu? Então tu deixa essa oportunidade aberta, É entende? dividir para multiplicar, é isso Cara, aí. e assim, então hoje eu tenho pessoas, se hoje eu consigo ter, tem muita gente que não está ouvindo agora aí que não consegue nem tocar uma oficina direito. Tá lá um caos total, trabalhando, atendendo, fazendo orçamento, comprando peça, vendendo para o cliente, não abre uma OS, ainda é notinha na mão, enfim, tá um caos total e dizendo que a oficina é ruim. Se hoje eu consigo estar aqui no horário de semana, dia de comercial, gravando, com 16 pessoas lá, 16 colaboradores trabalhando, duas oficinas, é porque Tá bem funciona. organizado, né? Tem Funciona. processo. E é porque eu treinei as pessoas, confio nelas, delego, dá errado, dá errado. Eu sempre falo, os caras assim, Diego, mas não dá errado na tua oficina, tu Pô, deixando pra galera tocar? Eu falei, dá. E na tua também não dá? Não, dá também. Então eu falei, então qual é a diferença? não mudou nada, Não mudou exato. nada, entende? Então é essa pegada aí que eu tento sempre passar para os mecânicos. E eu acredito que devagarzinho, e algumas pessoas que querem ouvir, elas vão ouvindo, vão implementando. Já tem muita gente já que tá conseguindo aderir isso aí, vem falar comigo, pô, é verdade, faz sentido, não tem como a gente fazer tudo. Não consegue mesmo, sabe? É porque isso aqui é parte de transferir conhecimento. É isso que é legal. As pessoas precisam enxergar isso aqui como oportunidade do que dá para aprender, porque vão vir pessoas de universos diferentes. Mais de uma mecânica, 10 mecânicas, um grupo econômico, beleza. Todo mundo tem algum aprendizado. Às vezes o cara que tem uma só, ele vai ter uma palavra aqui que vai dizer, porra, isso aqui Exatamente. fez sentido, né? E acho que é isso que tem que continuar, disseminar a informação. Quanto mais bem informado o mercado, mais estruturado ele está, ou deveria estar, né? Uhum. Se a informação tem que ser utilizada, né? Tem muita gente que está na internet viajando e não navegando dentro de informações, buscando algo que seja
para consumo, para falar, pô, isso aqui eu evoluo, né? A internet tu pode ficar rodando Tô Reels. que nem zumbi ali, só assim. Tu pode ficar rodando Reels direto, que não vou dizer que eu também não faça, Sim, claro. mas dentro dos conteúdos que o próprio algoritmo já me entrega, naquilo que eu gosto. E hoje, assim, a gente fala em venda, né, cara? Pô, venda acho que toda empresa vive de venda, né? Todo mundo vende. É, todo mundo vende, Todo né? mundo A vende. gente não existe, eu não trabalho com venda, não. Trabalha, todo Todo mundo mundo vende. vende, né? E num mundo onde as pessoas estão cada vez menos humanizadas, assim, cada vez menos é o contato. Até tu falou um negócio antes ali que eu achei bem interessante. Eu lembrei, na verdade, de um gatilho aqui, da ligação. Uhum. Isso por muito tempo e tá se perdendo. Até eu conversei, eu já vou chegar nessa história, conversei com a contabilidade que disse ao contrário, mas a ligação por muito tempo agora, uns tempos pra cá, ela deu uma diminuída, né? Pessoal, muito WhatsApp. no WhatsApp, né? Mas eu conversei com uma contabilidade que disse que alguns clientes que entraram novo para ela agora, um dos questionamentos era se existia um canal de atendimento por ligação. Uhum. Porque tu quer resolver teu problema. Tu não quer um chatbot pra te Porque, encher o cara, saco. é isso aí. E aí eu fico pensando, né? Eu fui um desses, justamente. Eu saí de uma contabilidade que eu tava, porque era toda a vida num negocinho ali, e daí tu não conseguia mandar um áudio, porque Ah, não pode mandar não áudio pode nesse mandar canal de áudio, comunicação. tu não podia receber um áudio porque ela não conseguia enviar o áudio, enfim, maior rolo, tu não conseguia ter um telefone pra ligar e falar, ó, tô com um problema, anota assim, 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 como é que eu faço pra resolver? Tudo era com essa mensagenzinha. E eu fui pra lá e ela disse, meu, tu não tem noção a quantidade de pessoas hoje que tá procurando o serviço e a primeira das perguntas dela é essa. É que assim, ó, Diego, o mundo tá evoluindo. A IA é importante para as pessoas. Dá para aprender muita coisa, muita mesmo, de verdade, não dá para negar. Quem fechar o olho para isso, uma hora vai ser engolido. Esse é o fato. Só que os seres humanos gostam de serem tratados de uma maneira única. Ter um bom atendimento, seja por telefone ou presencialmente, nunca vai deixar de existir. Assim como se fala nessa mudança que um dia pode ter no Brasil do self-service no posto de combustível. Tá bom, mas vai ter um baita de um público que vai querer ir no posto pagar 10 centavos a mais para ter um frentista para abastecer o carro. É cultural isso das pessoas. A gente não nasceu desde pequeno vendo o posto de gasolina que tu vai lá, abastece teu carro sozinho e vai embora, tal, não. A gente tem contato humano em tudo. E assim, tu tá falando de um exemplo, né? Ser atendido é algo diferente hoje. Dias atrás eu tive uma experiência com problema na Apple de um serviço de assinatura e eu liguei pro suporte. Cara, fiquei 1h30 no telefone com alguém falando comigo, me dizendo, Ronan, faz esse caminho. Ronan, tenta isso aqui, o que tu acha? 1h30 com alguém. Com alguém me ligando. Cara, foi sensacional. Foi a melhor experiência de atendimento que eu tive até hoje. Então eu falo, porra, o Uma atendimento coisa que o cara já humanizado. liga puto, né? Normalmente, meio aflito, Eu enfim, não tava sei qual foi o preocupado. motivo, Eu tava preocupado. aflito que seja, É, mais preocupado. é. Então, tu Mas sair da experiência. foi buscada a solução. Tu percebe que do outro lado existe processo. Então, pô, se tu comprou uma mercadoria e tu quer saber onde ela tá, tem inteligência para te entregar lá os status da tua compra, por exemplo. Mas nada tira o teu inconformismo como cliente de pegar o telefone e ligar pro Fernando que te vendeu o produto e dizer, Fernando, quando é que chega a minha mercadoria? Porque é mais rápido, é contato humano, tu quer só saber, entendeu? E, e vender, ela é uma arte, vender tudo se vende, né? O dentista hoje tem que usar a rede social para vender a imagem dele. O arquiteto usa, o cara da imobiliário, o corretor de seguro, todo mundo vende. Engenheiro, todo mundo Tu, vende. teu Eu vendo. business, cara. Os clientes não olham. E outra, a gente esquece de perceber que isso é um valor fundamental do consumidor, que é a exposição. Quando tu pensa num PDV, isso a gente estudei na época da Shell, o PDV, o consumidor quando chega, sei lá, num posto de gasolina, numa mecânica, em alguma coisa, ele vai enxergar 3 pontos. Precificação, exposição e merchandising, que é onde quem vende lubrificante ou quem vende algum produto tem que se posicionar. Merchandising, achar a área quente do ponto de venda, onde todo mundo vai botar a cara, tipo no caixa, na sala de espera, para tu botar uma propaganda, desculpa, de um produto. O produto tem que estar precificado. Esconder preço gera mais desconfiança do consumidor em falar, não sei se eu pego porque eu não sei quanto Não sei custa. quanto custa. E exposição é uma que é um pouco maior. A exposição é a imagem que o teu negócio gera para o cliente. Como que funciona a exposição? Eu estou passando de carro via tua mecânica.
se ela tá bem pintada, se ela é bem iluminada à noite, se dentro do dia o chão tá limpo, tá organizado. E continuam tendo pessoas que não olham para esse aspecto. E se espera resultados diferentes. Não se tem resultado diferente fazendo as mesmas coisas todos os dias. Então a exposição, aí fazendo um link do que eu falei para o negócio de oficina, posto, é a mesma coisa para a internet, é a mesma coisa para tudo. A exposição é o que as pessoas vão te consumir através de um telefone. Eles estão vendo a tua imagem. E a tua imagem vende. Então tudo vende. Tudo passa pelo canal de venda. Só que tem pessoas que não identificaram isso ainda e que acham que isso é uma bobagem. Quem está entendendo esse formato está tendo mais sucesso. Está viralizando mais na rede social. Porque viralizar ganha abrangência, não é dinheiro. É mais gente falando de ti, é mais gente vendo, né? Aqueles vídeos sarrista agora da Aham. corta o coco, joga água pra caralho no cara. Aquilo é engraçado Não, pra tem um monte de cacete, coisa, velho. aham. É muito bom alguns desses, muito criativo. Tem uns agora de carro, os caras tomam óleo. Já viu? Você nem fio, Nossa, velho, eu vi essa semana. abre o bujão, o Edson da SS fez, Bota a cara. língua, cara Bota a do língua, toma um céu, é golaço. inacreditável. Isso tá, ainda bem que ele veio trocar o óleo, tava na hora. Cara, então, e é isso aí engaja de um jeito, cara. Engaja, ninguém fez ainda, eu não vi ainda o cara pegar, botar a língua na graxa e falar, pô, essa graxa tá com liga ainda, é mais um que dá pra fazer, entendeu? Boa. Fica a dica aí pra quem quiser fazer uma propaganda, essa é mais uma. É mais uma que dá pra fazer. Então, cara, vender é um pouco disso, assim, é a tua imagem, é o teu conhecimento. Vender, a venda não tem que estar na frente da relação, isso é um negócio que eu defendo, né? Então, hoje, onde é que eu estou? Eu treino pessoas para se tornarem vendedores com mais resultado. Só que o resultado não está na frente da relação. Então, o que eu ensino para as pessoas, Diego, é ensinar as pessoas a se relacionarem. E a importância do relacionamento, né? Cara, importância total, né? Porque sem relacionamento tu não vai para lugar nenhum, né? Sozinho tu vai ficar atrás do teu É telefone, isso aí. consumindo teu conteúdo, mas com contatos é que tu evolui, né? Para relacionar, tu precisa de comunicação, que é o que a gente tá fazendo aqui. Isso aqui é um baita exemplo de comunicação, saca? Eu gosto muito de vir em podcast. Eu fui picado pela comunicação anos atrás. Faço hoje comentários nas rádios lá na Rádio Pois é, eu vi Chapecó. que tu faz comentário na rádio. Faço comentário de Fórmula 1 e MotoGP. Muita gente me perguntou, né, quando eu tava como gerente comercial, ainda dizia, cara, por que a porra da rádio, cara? Primeiro que Fórmula 1 é uma paixão desde novo. MotoGP se tornou ao longo da minha carreira. Mas qual que é a visão por detrás do Ronan? Cara, eu tenho 1 minuto e meio a 2 minutos para te contar uma história que tá ouvindo. Então a rádio impacta mais ou menos, acho que 1,5 milhão de pessoas lá, se tiver todo mundo ligado. Tu sintonizou na rádio, entrou o quadro que eu participo. Eu tenho 1 minuto e meio para te engajar te contando uma informação de qualidade, a comunicação efetiva, comunicação clara, e eu quero te envolver na história, para na semana que vem tu querer ouvir como foi a corrida se tu não viu através do meu quadro. Ah, entendi. Então, para mim, em 2 minutos contar a história de uma prova toda, no começo eu falava, cara, como é que eu vou fazer isso? E eu tenho um caderninho ali, depois eu te mostro todos os rascunhos. Eu faço na mão, da minha cabeça. Tem gente que fala, isso tudo é da tua cabeça? É. O que eu busco é um pouco. Pra caber, ser a forma mais direta possível, claro, engajar, fazer a galera ter interesse no outro, tudo dentro, tu vai escrevendo. Eu crio storytelling Isso sozinho. aqui cabe em 2 minutos, passou, volta, começa a tirar a palavra. Não, nunca. Nunca passa. Não, já passou poucas vezes, quando o conteúdo é muito bom no final de semana. Acho que o máximo foi 2 minutos e meio. Mas uma página, eu já identifiquei. Aquela página dá 1 minuto e meio a 1 minuto e 50. Isso foi técnica, foi aprendendo sozinho. A única coisa que eu pesquiso é, às vezes eu me perco na qual é a próxima etapa, qual é a pontuação exata pós-corrida para entregar para a audiência. Mas isso é uma forma de vender, né? Nós estamos vendendo comunicação. E aí por quê? Porque no futuro tá para lançar o autódromo ano que vem em Chapecó, a rádio tem feito esse papel, eu faço parte de um quadro, para quando o autódromo estiver pronto, a rádio tá lá já criando conteúdo há muito tempo e a gente vai cobrir os eventos no final de semana dentro do autódromo. E aí é matemática. Quanto mais eu aprendi isso dias atrás vendo um corte do Alfredo Soares, lá do grupo G4. Aham. E ele falava assim, né? Até botei isso dentro do conteúdo que eu entrego, né, no meu material, assim. Por que a religião dá certo? Por que o futebol dá certo? Porque tem frequência. Toda quarta é todo domingo. Sábado, segunda. Sábado, quarta. Sábado, quinta. É sempre assim, futebol, igreja. Todo mundo vai na igreja domingo, vai quarta, vai domingo, vai quarta.
Porque a Fórmula 1, que eu tô aqui usando camisa de equipe e tal, por que ela voltou pro hype? Porque eram 12 provas no passado e a Liberty Media compra e eleva para 24 corridas no ano. Então, se aumenta a frequência, aumenta a visão das pessoas sobre aquele assunto. E eu traduzo isso para quem vende também. Às vezes o vendedor acha que visitar um PDV uma vez no mês ele fez todo o papel. Não, cara. Não. Ele pode fazer uma ligação lá pro Diego para saber se está tudo bem. Para buscar o passo a passo que eu entrego, que a relação vem primeiro que a venda. Então, para se relacionar, tu precisa perguntar e eu preciso gerar teu interesse em contar as coisas para mim. Então, tem uma metodologia por detrás, mas para todo mundo que eu vou entregar conteúdo, eu vou sempre dizer, isso tem que ser genuíno. Porque, cara, se tu tá passando na tua jornada para ser vendedor, que é só um emprego porque tu precisa de dinheiro, pode sair fora, cara. Tu não tá fazendo o papel correto. E o que faz um vendedor vender mais do que o outro? Perfil, enfim, porque tem gente que tem um destaque fodido em venda, né? Cara, tem gente que tem dom. Tem gente que nasce com isso, tipo, não ia fazer outra coisa na vida. Ele tem isso base, porque se comunica bem, porque é um bom contador de histórias, porque tem um foco e objetivo, né? Mas acho que hoje os caras que fazem bem, Diego, eles fazem porque eles estudam um pouco mais, eles se interessam pelo próprio mercado, e eles estão levando o que tu está fazendo aqui, eles estão levando informação para o seu cliente. Saiu um produto, uma novidade, o mercado tende a mudar. Tu trabalha mais com mecânica automotiva, Isso. né? Vou fazer um preâmbulo da minha história. Em 2012 para 14, não lembro exato, teve a mudança de motorização de Euro 6 nos caminhões. Uhum. Então eu fui estudando lá o EGR, o SCR, o motor que usa Arla, o motor que não usa Arla. O EGR, recirculação de gases, o SCR usa o Arla 32, né? E eu fui falando isso pro cliente. Ele não tá nem aí às vezes para aquilo, mas ele me ouvia. E eu fui conectando com os vendedores de caminhão, porque somente a Volkswagen lançou o EGR na época que não usava Arla. O que aconteceu? Só para resumir bem a história. O cliente, quando ia comprar caminhão, me ligava e dizia, foi tu que me falou um negócio do Arla? Como é que funciona esse troço mesmo? Aí eu dizia, o Arla vai consumir em média 5% do que tu consome de diesel, o Arla custa tanto. E como que funciona o que não usa Arla? Tu vai usar um óleo sintético e tal. Então eu explicava para o cliente. No mercado, o que foi legal foi, o vendedor da Volkswagen me dizia, cara, vamos comigo numa visita. Porque o cliente está sabendo que o óleo sintético é bem mais caro, o meu na concessionária, e tu tem um óleo mais barato com aprovação. Então vamos comigo para defender. Vamos. Eu nunca visitei o mesmo cliente, tá? Mas aconteceu o paralelo de o cara da Mercedes me dizer, vamos comigo num cara porque preciso falar que o óleo sintético é mais caro. Isso é informação. E é como tu usa ela. Então, resumindo, o que faz um vendedor se destacar do outro é o que ele busca de conhecimento, aprender, E como ele usa isso. aprendeu sobre o produto que vai vender, que eu acho que isso é Fundamental. fundamental. Conhecer seu concorrente. Tu compraria algo que estás vendendo? Entendeu? Exato, exato. É isso. E aplicar isso, né? Aplicar. E poder passar adiante, né? Exato. E no meio dessa galera toda aí, é que me chama muita atenção, porque na verdade é um assunto que a gente quer trazer. Na tua opinião, o que faz, que hoje se fala muito, tudo é difícil. É difícil contratar, é difícil isso, é difícil aquilo. As pessoas, eu acho que endeusam muito o difícil. Tá. E tu vive aquilo que tu cria. Que tu imagina. É porque vai tu ser acha mais difícil. conexão na dor, né? Exatamente. Com as pessoas sempre. Então, assim, no teu ponto de vista, o que faz um funcionário ficar na empresa? Cara, primeiro que a liderança tem que dar o exemplo em tudo. O exemplo arrasta as pessoas, cara. Então, seja um líder inspirador para as pessoas. Promova bons contatos com essas pessoas. Mantenham elas conectadas com o teu objetivo. Tenha claro o que tu quer ser a tua empresa, onde tu quer chegar. E volta na comunicação. Cara, se as pessoas sabem qual é a sua posição, o que elas têm que entregar, qual é o seu papel, a gente vai funcionar melhor. Pensa que no teu negócio, né? Se o cara sabe que o atendimento para o cliente e o carro tem que sair de lá limpo, tem que ser organizado, tem que sair funcionando, tem que estar em segurança, quando o teu colaborador entende isso de forma clara, a tendência é que tu transforme o atendimento num cliente numa experiência. E a mesma coisa, pensa no cara que vai lá te vender um produto. O cara foi lá te vender, sei lá, um filtro. Se esse cara for te vender um filtro e o motorista jogou o filtro na entrega, acabou a tua experiência. Se ele é da empresa. Então é isso que eu penso muito. Pô, para tu ter um atendimento de qualidade, para o funcionário ficar mais, ele precisa saber primeiro quais são teus pilares.
e precisa ter um líder que inspire as pessoas. E assim, acho que para todo mundo que está nesse mercado, é empresário, tu precisa reconhecer nos teus concorrentes o que esse cara faz, como é a metodologia de remuneração, se tu está pagando adequado ou não. Às vezes o colaborador vai enxergar alguns benefícios que sejam importantes para ele, o plano odontológico. Tô olhando para o mercado Sim, que a gente sim. está falando aqui. Legal. É isso aí. E acho que talvez é ali que tu encontra um diferencial pro cara, porque oficina tem em todo lugar, posto de gasolina tem em todo lugar, transportadora tem em todo lugar, mas as pessoas ficam migrando. E aí tu precisa identificar no cara que tem funcionários há mais tempo o que esse cara faz. Para mim, um cara que eu sempre gostei muito, ele tem aqui em Blumenau um auto center, e eu vejo os funcionários dele lá há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu, como cliente, me sinto seguro em levar meu carro lá, porque eu vejo as pessoas sempre treinadas, tenho segurança no serviço que eu vou fazer lá e falo, pô, são gente do bem. Então, sempre uma boa relação aqui. Se os funcionários ficam nessa empresa, geram para o cliente lá também É a isso aí. segurança de que um funcionário tá ficando mais tempo. Então, acho que é isso, assim, mas o principal é inspirar as pessoas a se desenvolverem, né? A gente investe pouco nas pessoas. As empresas investem pouco em treinamento e capacitação. E o que tu tem feito é um negócio legal de dar mais visão para as pessoas. E a visão às vezes está num conteúdo do cara saber a história minha, tua, de outras pessoas que o cara enxerga pô, isso aqui conecta comigo, legal o que esse cara fala. Quando liderava lá 50 pessoas e eu tinha que dar um recado, nem sempre o recado para 50 é bom, né? É duro pra gente na Não. liderança, né? Mas assim, vou dar um recado, se uma pessoa, cara, entendesse aquele recado, a minha mensagem tá entregue. E às vezes eu só queria uma pessoa entendesse. Porque aquela uma dissemina nas outras a mensagem É isso aí. propositiva, Eu positiva. uso, eu uso, a gente usa eu uso três pilares assim que a gente tenta trabalhar em cima deles para que mantenham-se as pessoas que trabalham comigo, né? As pessoas, porque assim, ó, quando tens um time bom, se entra alguém no meio que não faz tanto sentido ou que não leva, tipo, só automaticamente ele sai fora, o time, enfim, aquele negócio da laranja podre também acontece o inverso, Também entendeu? concordo plenamente. Não é só uma laranja que vai estragar tudo. Se o Quem não se resto adapta também sai fora. também sai fora. Então assim, a gente trabalha muito com salário, ambiente de trabalho, não, isso não é uma ordem, é os três: salário, ambiente de trabalho e plano de carreira, que tá onde treinamento pra galera, pra ele saber onde, eu entrei agora, eu sou mecânico júnior, depois eu posso ser pleno, depois sênior. E dentro dessas evoluções que eles vão tendo, é necessário, junto delas, além da parte de habilidade técnica, eles precisam me entregar treinamentos. Fez algum treinamento, Conclusões de conclusões de treinamento e tal. treinamento, vou entregando, vou evoluindo. Eu cobro muito deles isso. Desenvolvimento. Eu sempre Legal. falo pra eles, cara, eu quero que um dia, eu sempre digo nas minhas reuniões, semana passada eu fiz uma reunião e eu falei pra eles, um dia vocês vão sair daqui. Uhum. Nada é pra sempre. Um dia eu vou sair daqui. Ponto. É isso aí. Entendeu? Não sei como, mas um dia eu vou sair. Nada é pra sempre. E eu quero que quando vocês saiam daqui, vocês saiam melhores do que entraram. Então, o meu papel hoje, eu sempre falo pra todo mundo, cara, meu papel hoje é ajudar eles a se desenvolverem cada vez mais. Tá. Eu vi uma frase de um cara, não esqueci o nome dele agora, cuide da sua equipe e a sua equipe cuidará do seu cliente. Uhum. É isso aí. Cara, e é isso. Entende? Então eu me apego nisso, tento sempre treinar eles cada vez mais, deixar eles por dentro dos próximos passos deles dentro da empresa, que é o plano de carreira, onde eles vão chegar, porque, cara, é muito importante ser, embora seja uma empresa pequena, e seja mecânicos e tal, mas todo mundo tem sonho, todo mundo imagina onde vai chegar, Todo mundo tem um boleto. todo mundo tem um boleto. Então e identificar isso aqui, ó, a Corema, por exemplo, falando da Corema, segue lá a Corema, Oficina Cast, curte, compartilha. Deixa o Segue, like, né? deixa o like, não esquece, É. curte, compartilha. O teu Instagram, Arroba Ronan, Ronan Real. Ronan Real. Pô, esse sobrenome real é mais fácil de É mais falar. fácil, claro. Eu É. já fiz proposital, entendeu? Porque o Então, Kitzer, até o cara digitar as consoantes deu ruim. arroba Ronan Real, segue lá, segue Corema, segue a OficinaCast, arroba Diego Mensor, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve, enfim, que toda terça-feira tem episódio bom. A Corema também é um exemplo disso aí. Hoje, se tu pegar ali da Corema, meu cara, não sei o número assim, mas muitos funcionários da Corema estão acima de 10 anos. Entendeu? Uma porcentagem absurda. Tem gente lá que tá 30 e poucos anos, 40.
Desde o começo, quase, sabe? É que isso são o que a gente tava falando, são tu exemplificou em pilares, eu acho que eu fui um pouco mais, não genérico, mas eu fui mais na fala comum. Sim, Mas os dois se conectaram 100%. 100%. Pô, a carreira, o cara saber com clareza onde ele está, até onde ele pode chegar, entender nível salarial. É difícil ter isso hoje no mercado, entendeu? Mas se tu tem, já te diferencia da maioria, que é um ponto. Treinar e desenvolver as pessoas. Quando poucos fazem, quem faz também vê um diferencial, entendeu? E eu vou somar um ponto, tu é dono de um negócio, tu é um empreendedor, mas pensa que do meu lado eu era dono da distribuição de lubrificante, como se fosse dono, intraempreendendo, né? Porque eu estou crescendo na empresa que eu trabalhava. E acho que um outro ponto legal para o desenvolvimento das pessoas é a segurança ou a insegurança que as pessoas geram e falam, cara, essa informação é minha, ninguém tira ela de mim. Aí tu não desenvolve time, porque tu precisa delegar para crescer. A dor do crescimento é tu delegar cada vez mais. E eu sempre pensei assim, se eu tiver medo das pessoas que trabalham comigo serem melhores do que eu tô fadado ao insucesso. É melhor eu trabalhar com pessoas inteligentes que me levam mais longe em conjunto. E se um dia esse cara for meu superior, que bom, cara, ele passou pelo meu aprendizado. Aí eu vou só usar uma frase tua ainda que eu acho muito legal. Na minha atuação como gerente e como coordenador, eu dizia, às vezes o pessoal perguntava, pô, quem é que fica no teu lugar? Tal. Eu dizia, o cara lá vai ficar com o meu telefone, mas uma semana todo mundo se vira, 10 dias todo mundo... Mas como assim, cara? Alguém tem que responder. Os assuntos mais pica, tem um cara que vai me ligar numa recorrência determinada, fechou? Que eu confiava, tal. Mas eu preciso tirar férias, cara, então eu não posso centralizar as coisas. Eu tenho família, aí eu vou deixar o negócio dependente de mim? Que insegurança é essa, cara? Tu tá falando a mesma coisa, a gente tá aqui hoje no dia de semana, é isso aí, podendo fazer isso, e que legal que é poder criar isso dentro das empresas, entendeu? eu digo o seguinte, a gente precisa, não é nem querer, a gente precisa ter pessoas melhores que a gente. Exato. É uma necessidade, é a única forma que tem de avançar. Eu não vejo outra, porque se eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o cara que faz tudo, eu tenho que dar o canetaço em tudo. Não, tudo, as decisões maiores, tá, só eu faço. Não deixo ninguém tomar uma decisão. Tudo centraliza em mim. Tu não delega. Tu não delega Mas nada. tu não tem tempo pra E eu, nada. por muito tempo, fui assim, tá? Falo por propriedade, por muito tempo fui assim. Eu era um cara que não... Um mecânico lá ia falar alguma coisa, às vezes eu concordava com o cara e dizia, não, mas não é isso aí. Não pode, quem sabe. Eu era desse tipo, cara. Entendeu? Hoje não, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu tenho técnicos infinitamente melhores que eu. E é isso que eu preciso. Tá entendendo? Total. Total. Eu valorizo muito isso. E assim, aí daí às vezes tu fala isso, é que às vezes tu fala isso e pessoas surgem de tudo quanto é comentários, né? Mas tu ter pessoas melhores que ti vão te levar. Eu tenho uma frase que norteia a minha vida, que deve ter escutado já. As pessoas que te trouxeram até aqui não vão te levar para o próximo nível. Total. Então, cara, tu vai precisar ou que essas pessoas evoluam junto contigo, senão tu vai precisar de novas pessoas. Total, total. Entende? Então, eu trabalho muito em cima disso, cara. Até os meus colaboradores falam, cara, quando eu recebo uma mensagem de um deles, eles falam assim, meu, muito obrigado por compartilhar tudo que tu sabe comigo. E eu faço, velho. Faço porque quanto melhor eles forem, melhor eu vou também. E se o dia que chegar no final deles lá, pô, aquilo foi um aprendizado, foi uma escola. Daqui a pouco eles têm a oficina deles, baita. E veio da onde? Entende? Acho que não tem satisfação melhor. O legado que tu construiu, né? O mercado vai existir sempre para todo mundo, entendeu? E se alguém se destacou no meio disso tudo, mérito de quem se destacou também. Qual é o problema nisso? Não tem problema nenhum, né? Eu vejo dessa forma, entendeu? Com certeza. Oi, contratação, assim, quais os critérios que a gente deve de usar? Não sei se tu participava dessa parte de contratação também ou não. No Paraná, 110 entrevistas Pois é, em tu falou a verdade, dias. 110 entrevistas. Porque também é uma dor, né? Pô, não acha ninguém. Daí tu contrata, vai na emoção lá e não, vai tu mesmo, porque não tem outro, não acaba não observando. Eu acredito muito que é alinhar a cultura da empresa com o que tu quer, com a tua expectativa e com o que ele possa te entregar. Algumas coisas tu vai conseguir entregar ali. Mas o que tu avalia, assim, numa entrevista? Primeiro que o processo seletivo, ele não pode ser tratado como emergência, né? Tu precisa de um tempo ajustado para contratar a pessoa certa, porque tu tem que contratar bem para gerar menos desligamento. E tu tem que desligar rápido. Acho que esse é o primeiro ponto que eu aprendi. Demora para contratar e desliga rápido, né? Isso.
E normalmente na entrevista eu gostava sempre de fazer algumas perguntas para reconhecer mais o outro lado. Porque o que o cara me falava na entrevista, se ele dizia, eu sou teimoso, ia chegar um momento, eu escolhi esse cara, ele ia ser teimoso, e eu ia dizer, beleza, eu sabia que esse cara era teimoso. O que eu faço diferente para evoluir esse cara? Mas o que a pessoa fala para ti é isso. E acho que a profissionalização na contratação é algo legal também. Pelo menos para o cara que é empreendedor, cara, faz um curso rápido, um curso básico para entender o que se pergunta, o que tu identifica. Porque para mim não tem fórmula pronta. Eu, quando vou olhar para vendedor, eu sempre gostava de olhar o cara que... Cara, o cara que tem a família acima de tudo. Ele traciona de outro jeito para pagar os boletos dele. Entendeu? Eu vi numa palestra do Rodrigo Pimentel que ele dizia que o cara do BOP, que sai todo dia, ele pode morrer todo dia. Normalmente a gente tem na escola a pirâmide de Maslow, né? Então primeiro tu tem a necessidade básica, até tu chegar na realização total, né? Uhum. O soldado do BOP sai com a pirâmide invertida. A realização é o que está na frente, sempre. Porque ele pode não voltar para casa. Então ele tem que fazer um trabalho impecável todos os dias. Então, para um vendedor, por exemplo, é enxergar sangue no olho, cara. É enxergar o cara no soft skill lá que ele tem perfil de responsabilidade, que ele está buscando isso. Talvez no mercado, né, automotivo, é identificar se o cara tem essas muitas passagens em empresas, mas é identificar na fala, na vontade. Porque tem cara que vai chegar na entrevista, já chega derrotado. E se tu contratou esse cara e ele amanhã estiver derrotado dentro da tua oficina, tu já sabia isso quando tu contratou. Então tu precisa identificar esse tipo de perfil. E a identificação do ser humano tá na fala também. Tá no olhar, tá no sorriso, né? Eu tô lendo um livro agora que fala que o sorriso é a primeira ligação não neural entre duas pessoas. A gente reflete o próximo todo dia. Então se tu chegar carrancudo numa entrevista, tu vai ter um cara carrancudo do teu outro lado. É aquela coisa, né? Tu vai fazer uma entrevista com o cara. Alguma coisa nesse cara não te chamou a atenção, tu não gostou, enfim. Aquilo ali é um probleminha pra ti ali. Não contrata. Por esse mesmo motivo, tu vai mandar ele embora daqui a 2, 3, 4, 5 meses, ou um ano que seja. Eu já passei por isso várias vezes, cara. Então, hoje eu tomo muito cuidado. Se é alguma coisa que interfere pra mim, sabe? Por exemplo, sei lá, um exemplo. Vou contratar o cara e pra mim o horário ele é assim, o comprometimento com o horário pra mim, cara, acho que é um dos maiores valores que o cara pode me entregar é chegar no horário. Uma coisa que deveria ser básica, mas tem muita gente que não faz. Pra mim isso aí é fundamental. E aí tem pessoas que não vai te falar que chega atrasado, logicamente que não, mas às vezes numa rede de comunicação, tu conversa com outro, fulano lá é bom, mas pô, às vezes ele dá um balão, não vem, ou chega atrasado, ele é muito faltão, enfim. Cara, não vou, porque eu já tive essa experiência de ter que tirar o cara depois por causa desse Por esse motivo. Então, que assim, é o que dói pra ti também, se entendeu? é alguma coisa que dói pra mim, cara, eu identifiquei isso na pessoa, velho, esquece. Porque depois eu vou mandar o cara por isso. Não, total. E é assim que acontece todos os dias. O vendedor lá dizendo que, sei lá, não só teimoso, mas que ele é mal organizado. Cara, a organização vai te engolir uma hora, cara. Isso aí. A má organização vai te engolir. Processos existem para serem cumpridos, entendeu? E eu acho assim, a evolução do ser humano, ela é constante, a gente nunca nasceu sabendo tudo. Eu evolui muito na área espiritual nos últimos anos e eu tento cada vez menos calçar a sandália do julgamento. Porque tu não sabe o que está no próximo. E às vezes, por isso é que é percepção. Às vezes, num cara que tá chegando derrotado, às vezes ele tá derrotado pela necessidade, cara. E tu precisa saber explorar isso numa conversa com esse cara. Porque talvez tu salva a vida desse cara, Como bicho. é que tu faz uma conversa com um cara que tá aí, te arrasta há algum tempo, tal, tu precisa dar um feedback pra ele. Como é que tu conduz um feedback desse? De forma clara, velho. Eu nunca fiz rodeio. É direto ao ponto. Fizer rodeio, ir lá na China pra voltar aqui pra falar pro cara. Sou a mesma coisa. Cara, olha só. Nós temos que falar um papo real aqui. Isso aqui não tá funcionando, teu comportamento não tá legal. Tu tem que saber. E eu acho que essa mensagem chegou em muitas pessoas no decorrer, né? Uma pessoa nova e tal. O dia que um vendedor ou um profissional é desligado de uma empresa, não pode ser uma surpresa para esse cara, velho.
ele tem que ter tido sinais, ele... Claro, tem empresas que têm regras, né? Uma advertência, duas advertências, uma suspensão, duas suspensões, um afastamento, não sei o quê. Mas Surpresa jamais, né, cara? não, o cara tem que saber, porque tem um princípio básico na vida que tu precisa sempre usar, na minha concepção, o benefício da dúvida. Será que tu foi claro todos os dias com o cara para entender a mensagem? Às vezes não, né? Às vezes a falha tá em ti. Então tu tem que ser claro com o cara. Bicho, tu errou aqui. Beleza? Eu converso com alguns parceiros aí, daí ele fala assim, meu, cara, meu mecânico lá faz isso, aquilo, meu funcionário, enfim, tal, tal. Tá, mas tu já falou pra ele o que que tu quer? Não, não falei ainda. Eu falei, porra, velho, como é que tu não vai falar? E quantos eu conversei e falei assim, cara, vou mandar esse cara embora por causa disso, por causa daquilo. Tá, já conversou com ele? Não, não conversei. Então daí volta tudo aquilo de novo, né? Aquele bom técnico foi trabalhar, abriu um negócio. Isso nós estamos falando de oficina, mas isso Qualquer negócio. qualquer negócio Qualquer pequeno, negócio. foi trabalhar, teve que aprender a fazer, fazia só aquilo de bom, teve que aprender a fazer um monte de coisa, ou nem aprendeu, coisa que não sabe fazer, uma conversa, Total, total. entende? E muita gente faz isso, cara. Ah, não conversei com o cara. Ah, pô, mas tem que entender, né? É óbvio isso aí. Não, cara. O óbvio precisa ser dito. Exato, é isso aí. Essa é a E o mágica de meu funcionar. ponto de vista, me corrija se eu estiver errado, eu sempre conduzo a galera lá e falo assim: tem três pessoas que eu passo para elas o que eu quero que o time todo saiba. E faço a reunião com a galera, né? Mas tem os dois técnicos e tem uma menina que faz a coordenadora de processo e tal. E eles reclamam para mim isso aí. Pô, Diego, mas eu tenho que estar falando toda semana, às vezes a mesma coisa, tal, de abrir isso, fazer aquilo, fazer. Cara, no meu ponto de vista, o papel de um líder é basicamente isso também. Instruir, É ensinar. é ensinar. E tem pessoas, nós, na nossa vida, olha pra gente, se não tem coisa que tu começa a fazer hoje, dá 2, 3 semanas, deixa de fazer. Que é óbvio que tu precisava fazer. Exato. E alguém tem que dar uma puxada. Então eles são igual. Treinar Entende? vendedor é igual uma sala de aula. E ter funcionário é a mesma coisa. A gente tem que estar falando sempre, sempre, mostrando, falando. E É é que a isso. repetição gera excelência, entendeu? É. E mesmo na excelência, vamos lá, vou fazer um preâmbulo com Fórmula 1. Os carros até 2021 eram roda 13 e carregaram roda 13 há muitos anos na Fórmula 1. Para 22 virou 18. Então a troca de um pneu de Fórmula 1, dos 4 pneus de um carro até 2021, um recorde, eu acho que era da Red Bull em 1.678, alguma coisa assim, 1.7, vai, para não ser errado. Uhum. Quando mudou o pneu, era 3 segundos, cara. Os caras estavam se embabacando muito. Pneu grande, parafuso não saía, aquela confusão tal. Aí teve equipe que treinou. E tava tudo dando 3 segundos, 2.8, 3.5. Já tem cara fazendo 1.8 com roda 18. Por quê? Porque treinou. O treino leva à excelência, né? É isso aí. E o cara nasceu sabendo? Não, ele teve que treinar muitas vezes. Liderar é treinar as pessoas. Liderar é falar a mesma coisa todos os dias. Parece sim uma sala de aula, é similar. Tem similaridade. Mas não é pelo efeito de que o cara do outro lado não sabe, é porque às vezes é importante o recado. A gente é disperso, a gente não grava tudo do que falou aqui. Não. A gente vai gravar 5, A gente, 10%. e olha lá, a gente vai chegar depois e olhar, meu, eu falei isso ali, olha só. Não, Tal, eu tal. saio daqui e eu falo, meu, isso aqui que eu falei, velho. É Não bem vejo a isso hora de ir aí. pro ar e É. pensar, será que. Porque é um papo natural. E tu falou isso da evolução, né? Hoje eu estudo parapsicologia também. Eu vou me formar ano que vem, né, cara? Legal. E tanto que eu precisei de umas terapias na vida, eu nunca tinha feito, né, cara? Faz É bom, uns. não é? Porra, é necessário, não é bom, é obrigatório. Você devia É. todo mundo, ó, Enviei pro façam currículo. terapia. É. Façam terapia que vai te salvar, tá? E faz uns 7 para 8 anos aí, eu passei um perrengue e eu procurei ajuda. Admiti que, pô, tá difícil, tá pesado e vou. E gostei, desde então eu faço sempre. E gostei do assunto, tá, resolvi estudar isso aí. E, cara, uma das coisas que eu mais aprendi nessa jornada de autoconhecimento e evolução é justamente isso que tu falou, o não julgamento. Porque tu nunca, agora voltando um pouquinho, a gente tinha falado, a gente tava falando de evolução e tal, porque a gente nunca sabe o que o outro tá vivendo, Às vezes tu nem saca? pergunta, cara. Eu tenho um vídeo na internet que eu postei que deu uma repercussão medonha. E aí tem gente lá falando de tudo, né? Mas é bom, é esse vídeo Viraliza? que viraliza. Ter hater é bom. E daí, cara, tem gente lá falando assim, como é que eu falo? Ah, um cara desse falando merda aí, eu nunca botou os pés dentro de uma oficina. Entendeu? Nem conhece a tua história. Tu tá entendendo? Tô dentro da Total. oficina desde os 5 anos, cara. Comecei a trabalhar com 12, entendeu? Faz 22 anos. Então,
é nisso aí. Então eu tento, cara, cada vez menos o julgamento, sabe? É porque Porque assim, a gente ó. não sabe a história do outro, a gente não sabe. É. Eu te perguntei ali como é que tu faz para resolver um problema pontual com Uhum, algum uhum. colaborador e tal, porque já aconteceu comigo. Por exemplo, eu tinha um rapaz chegar atrasado, como eu falei, chegar atrasado para mim é um dos valores mais importantes, além de outros, mas é um que eu, para mim pesa muito. E eu fui conversar com ele, o cara com problema de saúde com a mulher em casa, sofrendo de insônia, tal, tal. Entende? Na minha jornada também teve caras que, por exemplo, não estavam no roteiro. E aí gente aponta dedo, né? Fala, porra, passei lá, o cara tava em casa de bermuda. Aí tá, tu sabia que a mulher do cara tá com câncer? Não, não, né? Então, cara, deixa que da minha equipe cuido eu. Segura tuas pontas aí. Cuida dos teus patinhos lá que eu cuido dos meus. Isso não é uma soberba, uma briga, uma discussão, mas é um senso de responsabilidade sobre o próximo, entendeu? Eu não sei o que se passa na tua cabeça. Aí tu falou do cara atrasado. Pô, o cara atrasado, se ele tem um problema familiar, como é que tu vai culpar esse cara? Tu vai saber conduzir uma conversa de forma clara dizendo, cara, obrigado por me falar isso. Eu preciso saber a tua condição, porque se eu não sei, eu tendo a julgar, isso é natural do ser humano, mas tu me falando que tu tá passando por isso, me dá condição de te entender. Só que daí eu tenho que te entregar o outro lado. Tu tá aqui empregado, tô te pagando em dia, tu é um excelente colaborador, e aí quando tu faz um trabalho bom, todo mundo aqui trabalha em espelho. Quando um espelho está quebrado, um cara começa a chegar atrasado, tu começa a gerar mais exemplo para outros. Então vamos ajeitar, me pede um dia se tu precisar resolver teus assuntos. Não é mais fácil resolver numa conversa assim? Eu acho que é. Mas a É, com maioria quer certeza. chegar, uma advertência. É, dá-lhe Não, pau. cara, o conflito não leva ao sucesso. Não adianta. E assim, né? Tu falou ali do exemplo. Para mim, o líder tem que ter duas características fundamentais. O líder tem que dar exemplo e tem que ser acessível. Total, total. As pessoas que trabalham contigo têm que ter a liberdade de, pô, preciso conversar contigo por alguma coisa, tem um problema assim, sabe? Tem que ter tem que estar preparado para isso, sabe? Dependendo do tamanho da empresa, Diego, eu vou somar contigo, a hierarquia tem que funcionar. Só que eu sempre levei isso comigo. O cargo não é porra nenhuma pra mim, cara. Sabe por quê? Porque o dono da empresa, ou o diretor, ou eu, o gerente, os três têm necessidade básica pra fazer todo dia. Os três têm que passar desodorante de manhã, porque senão vai ficar fedido. Os três precisam comer. Ninguém é É banhado a verdade. ouro. Então, estar acessível sim, mas resolver os problemas dentro das suas Não, hierarquias. com Porque certeza. às vezes dá o bypass também, né? É, Tu falou que é o primeiro erro que acontece, a hierarquia não funciona. Por quê? Porque o colaborador, ele entendeu que um assunto resolveu com o Diego, ele não vai mais no Fernando. é isso aí. Então, É que eu trago essa realidade nossa, né? Mas com claro, certeza, mas é massa claro. ouvir esse lado, porque como eu já criei uma pequena hierarquia, existem três pessoas abaixo de mim, cada uma com o seu. Acontece isso que tu falou. Agora tu falou alguma coisa e acontece de verdade. A menina da atendente vem perguntar pra mim se, por exemplo, dá pra aprovar um crédito de um cliente lá. Tá, mas tu falou com a Jennifer? É a Não, eu não primeira falei. pergunta, é isso aí. Fala com ela. É Entendeu? ela que decide. É. Aí tu cria o Daí, senso de e aí, tipo, se a responsabilidade. Jennifer tem dúvida, daí ela fala comigo. Total, é E isso aí? aí. Então daí eu vou conduzindo dessa forma, sabe? E para nós indo caminhar pro fim aí, o que que agora como cliente de uma oficina mecânica, tu leva o carro lá no auto center, tu vê e tal, lá o time, tu falou, mas o que que faz todo sentido e que tu aconselharia as oficinas ou daria uma ideia de investir em venda ou relacionamento, equipe, time, enfim, para melhorar o processo de venda de uma oficina mecânica? Cara, boa pergunta. Não Que é tu o. consegue ver assim, sei que é um de supetão, porque não é Não, mas é isso aí. Eu acho que é o bate-papo, é o teu isso. nicho, né? E não tem certo e errado. Mas Talvez alguém vai identificar algo que vai sabe o falar, que pô, que tu isso falou do aqui. certo e errado antes? Tu falou que não tem certo e errado. E não tem mesmo, porque o que é certo e errado é 100% baseado na nossa vivência até aqui. Tu viveu de uma forma, É eu isso aí. vivi de outra forma. Aqui no Brasil, é errado o homem casar com duas mulheres, É. certo? Lá em outros países aí, bicho, tem que casar com um Sete. monte, sete. Entende? Né? Daqui tu vai até preso. Pra mim, certo e Então, errado é ponto de vista. é baseado no que tu E eu viveu. respeito isso. Isso. E toda história tem três lados, né? A minha, a tua e a E é verdade. verdade. Que Cara, a gente sempre não fala sabe. assim É, isso é também. legal. Cara, pro cara que tá aí assistindo, eu sempre penso o seguinte. Apesar de parecer bonito falar a experiência do cara de trocar o óleo, porque é um serviço de fazer uma mecânica no seu carro, só há uma chance para causar uma primeira boa impressão.
Então, o contato desse cara, se ele chegou... Cara, o negócio de vocês é um negócio estático. Tá lá parado. É igual eu faço a relação com o posto de gasolina. Tem cliente entrando. Se esse cara chegou até ti, ele é teu. Ele tá chegando em ti por algum motivo. E aí, quando eu penso como que esse cara pode tratar melhor um cliente ou pode servir melhor, é ter as pessoas treinadas a nível de atendimento, em qualquer nível, porque o mecânico se comunica com o cliente. E tem cliente que gosta de ir lá às vezes ver o carro, de ficar do lado aqui, ó. Não é porque é metido, é porque gosta, quer ficar lá taradão É um pelo carro. entusiasta, O né? que tu tá trocando aí, cara, que eu não sei? Então, acho que o primeiro ponto, ter as pessoas treinadas para atender outras pessoas. CPFs compram de CPFs, né? E CPFs voltam aos CNPJs pelos contatos que tiveram com os CPFs. E investir na sua rede social, investir na sua comunicação visual, porque aquilo atrai o consumidor sem ele saber que ele precisa talvez daquele serviço. Ou isso gera uma memória de que quando eu preciso de algum serviço, lembrei daquele cara. Porque ainda existe no mercado e sempre vai ser forte numa região igual a nossa, Blumenau, por exemplo, mas a nível Brasil deve existir várias outras, Chapecó, que eu conheci e tal. Existe o boca a boca. Que é muito forte. O último cara que eu levei o carro para consertar, da Adriana, eu nem tenho o meu, foi um boca a boca, que eu levei o carro lá e eu não troco mais. Tá vendo? Porque o serviço foi muito bom. Com o passar do tempo, esse cara não comprava nenhum produto da marca que eu vendia e eu nem liderava Santa Catarina. Um dia eu fui lá e eu disse, puta, eu precisava trocar o óleo, mas tu não tem, né? Ele falou, não, eu tô com toda a linha aqui dentro. Disse, olha só, cara, que legal. O cara me surpreendeu. Então, ter produtos de qualidade para oferecer para o seu cliente, entendeu? Acho que para um mercado comum, cara, eu sempre defendi isso. Vocês vão receber muita gente que quer vender pela pressão do preço, mas vocês não devem atender os clientes pelo preço. Quando tu começa a ofertar alguma coisa pela escala mais baixa, o cara nunca vai oferecer o produto mais premium. Mas se tu quer oferecer o mais premium, tu precisa começar por ele com bons argumentos, para gerar valor no próximo. Então, ter um produto homologado pela montadora, ter bons parceiros comerciais, caras que te entregam dentro do prazo, caras que te geram segurança, porque tudo que tu recebe de fornecedores é o que tu entrega para o teu cliente. Isso é cíclico, isso não acaba. Então, acho que nasce isso para o empreendedor, a sua comunicação, a sua equipe e os seus parceiros, se escolher bem. E eu não estou aqui defendendo bandeira nenhuma. Pô, Não, claro. trabalhei com duas bandeiras de óleo que são duas grandes bandeiras, Mobil e Shell, e pô, tivesse um sino de patrocínio, a gente queria receber o dinheiro deles aqui, que seria legal. Mas existem inúmeras marcas de lubrificante. No Brasil tem mais de 500 marcas de lubrificante. Então, o que tu está oferecendo para o teu cliente? É adequado ao perfil? Será que o cara que parou com um carro de 200 mil, que está na média hoje, de 150 a 200, tem muito carro. Será que ele vai se importar, Diego, por R$ 1 no litro do óleo? Ah, não, velho. Pelo amor de Deus. E também não avacalha com o teu cliente. Porque uma má experiência, todo mundo fala, mas um bom atendimento, poucos comentam. Então isso é bom lembrar, de que se tu for um cara ruim no mercado, tu vai pagar o reflexo, como a gente está vendo, vários caras que enganam as pessoas, que querem cobrar um serviço que não foi feito. Então tem que ser justo, cara. Quem é justo no mercado, quem faz um serviço de qualidade consistente tem mais sucesso. Acho que esse é o meu ponto de vista para esse mercado. É o que eu sempre falo, a gente seleciona o cliente a partir do que a gente oferece. É isso aí. Se a gente oferece um ambiente, uma fachada suja, um ambiente desorganizado, colaboradores sem uniformes, um ambiente com produtos de baixa qualidade, enfim, não tem um atendimento, uma experiência, enfim, tu vai atrair um certo tipo de cliente, até o teu valor. Ah, tu fez o teu preço ali, é isso ali e tal. A partir do momento que tu entrega algo diferente, tu vai selecionar outro público de cliente. Entendeu? Não que, agora eu preciso, minha oficina tem que ficar todo. Cara, não é isso. Eu tive oficina sem fachada boa por 20 anos. Eu tive um chão bagunçado. E eu não precisei gastar nada para passar uma vassoura no chão e juntar aquelas peças debaixo da mesa. Entendeu? É isso aí. Então, quando se fala nisso, mas tem gente que não tem condição de fazer isso, fazer aquilo. Cara, eu entendo de verdade. Mas varrer o chão não custa dinheiro, cara. Juntar o lixo que está embaixo da bancada ou em cima da bancada também não custa dinheiro, é só jogar fora. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Tirar o mato da frente da oficina também não custa dinheiro.
Semana última, teve um dos 2 podcasts atrás, eu falei sobre o estacionamento. Que quantas vezes a gente foi em algum lugar e não tinha onde estacionar um carro na frente, a gente passa direto. Claro. Então são pequenas coisas que tu não precisa gastar nada e tu consegue dar um resultado diferente. Uhum. Consegue atrair o tipo de pessoa. É que nem eu falo tanto da oficina autogerenciável, pô, ter mais tempo e tal. Todo mundo pensa que, é pra ter dinheiro, pra isso. Cara, as melhores coisas da vida é gratuita, velho. Uhum. Eu poder levar o meu filho pra escola hoje de Puta, manhã não tem preço, é animal, né? tá? 7h30 eu tô indo levar ele, 7 horas a oficina abre, alguém abriu, Uhum. entende? Eu poder ir pra casa um pouco mais cedo para dar, ter um bebê de 7 meses agora, Que legal, cara. o mais novinho, pra dar banho nele, não tem preço, velho. Entendeu? Então, assim, ó, coisas gratuitas, cara, às vezes é muito mais importante. E daí, lógico, vai vir as outras coisas também. Mas não focar só no que é pago. Tem coisa Uhum. que não precisa pagar. Não, exato, Entende? exato. Então, essa experiência é justamente isso. Tu vai selecionar o teu cliente da maneira que tu quer e tu trabalha, tu se posiciona. Ponto. Tu conheceu só rápido o seu Jorge Hermes lá de Floripa? Ou já ouviu falar dele lá de Não. São José? Ele tem a loja do óleo, a casa do óleo. Ele, saudoso seu Jorge Hermes, ele faleceu já. Ele deve vender uma troca de óleo. Ele deve vender em torno de 15 a 20 mil litros de lubrificante por mês. Ou vendia na época que eu me situava e atendia ele lá. Eu lembro que ele comentou um dia que ele anunciava na empresa X de televisão e um dia ele mudou isso. Ele disse, porra, cara, tá doido ver um público diferente aqui, cara. Pô, começou a vir uns carros mais top, vi mais mulher trocar o óleo, cara. Pô, o serviço mudou. Tô conectando com o que tu falou. É Isso isso aí. acontece efetivo, onde tu É. investe a tua propaganda. Porque se tu esperar estático pra alguém chegar, meu amigo, cara, já passou esse tempo. Tu falou do boca a boca. Eu ainda, de tudo que eu já testei, o que dá mais resultado é o que traz mais o cliente para dentro da oficina é a indicação. Mas tu precisa fazer um trabalho todo em rede social, enfim, no que tu quiser fazer, eu acho que todo o investimento de mídia é válido, Uhum, todo ele, não tem aquele que, isso não faz sentido, cara, sempre tem um público para aquilo. Só que, claro, saber onde tu vai botar também, tu bota num lugar lá que não costuma frequentar aquele tipo de cliente que tu quer, não vai fazer sentido. uhum. Mas a indicação, ela só valida o que tu vem fazendo. Exato, Entende? exato. Assim como o Instagram é uma vitrine. Falou da Mensura, vou lá ver o Instagram, o que esse cara faz. Tá aqui. Assim como tu quer procurar alguma coisa, tu vai no Google, beleza. Mas quando tu indica pra alguém, alguém te indicou essa oficina. Tu foi lá, mas tu foi na confiança da pessoa que te indicou, mas tu não sabia nada ainda. Chegou lá, pô, validou, é isso aí mesmo. É que a, Então, a indicação, só Diego, é tu conseguir conectar o consumidor a ponto de ele se tornar um advogado da tua marca. não, tu pensa só. O Tá quão louco? satisfeito ele ficou com o teu serviço. E tem uma regra que se fala na venda que o cliente, eu escutei isso aí, tu vai me dizer se é verdade. O cliente, tu só ganhou o cliente quando ele volta a segunda vez. É, porque ele Ou pode quando vir ele em compra uma a e não segunda voltar vez. nunca É. mais. É. Ronan, cara, vamos finalizar. Porra, obrigado. Show de bola mesmo. Muito obrigado por ter aceito o convite de supetão. Convidei o cara ontem, velho. Já vamos lá, se Né, vamos que ajeitamos no vamos. horário. Vamos que vamos. Tenho certeza que acrescentou muito, acrescentou pra mim, assim, pô, tem Legal, uma cara. comunicação muito boa e eu tenho esse pensamento de mais colaboradores, mais funcionários trabalhando comigo. Eu tenho dentro de mim a vontade de expandir mais e 100 pessoas já não consegue nada. Muita gente me chama de louco, né, cara? Pô, tem 2 oficinas, tem isso, tem aquilo, como é que. Cara, mas eu sou feliz, dou conta e tá dando tudo certo, tá? Não se preocupe. Minha terapia tá em dia, tô estudando isso, então vai dar tudo certo. É isso E aí. tenho vontade e quero expandir mais, e, enfim, isso é muito bom ouvir, porque assim, a gente tem a nossa realidade, 2, 3, 4, 5 colaboradores. Agora, falar com alguém que liderou 50 pessoas, pô, como é que faz, como é que não faz, tem as suas dificuldades, né, cara? Eu sempre digo que se alguém fez, tu também consegue fazer. É. E Então, pode ser que não é das, possível. pode ser que das 50, cara, talvez tenham pessoas que tenha ficado a algum ponto. Sim. Mas a maioria das atitudes é pra acertar, não é pra errar. Nenhuma atitude da minha parte era pessoal contigo. Cara, pelo amor de Deus, cara. A gente tem que saber separar as coisas. E acho que antes de um bom líder, cara, deixa eu só terminar com isso. Eu sempre quero. Eu busco a excelência de ser um grande ser humano. E aí eu acho que uma coisa vai conectando na outra. Porque daí sim, quando tu se torna um grande ser humano, o exemplo arrasta.
O Ronan de hoje é muito melhor do que era no passado. Por quê? Porque eu tenho uma grande mulher do meu lado, porque eu tenho senso de responsabilidade de um filho comigo, de ensinar ele todos os dias. E só para fechar o meu conteúdo aqui, cara, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder fazer parte disso. É o que eu disse antes. Fui picado pela comunicação, tô vindo falar num nicho que eu aprendi, amei, conheci muita gente massa no estado todo, de mecânica, oficina, auto center, foi muito sensacional. Visitei muitas vezes a Corema e acho que é um presente poder estar aqui. Então, obrigado por ter aberto a porta aí. E a gente vai falar mais vezes com toda certeza. Com certeza. A amizade vai prevalecer e acima de tudo. Obrigado pela oportunidade. Com certeza é um cara que eu quero ter por perto aí, que tem muito a aprender contigo. Pô, quiser igualmente. deixar um recado pra galera dessa câmera aí, dessa evolução, o quanto importante é, taca no pau. Não, Deixa fechou. Eu acho que é isso, assim, meu ponto de vista sobre as coisas é que a vida é uma evolução constante. E a gente precisa identificar e entender que o relacionamento é um pilar importante em qualquer uma das esferas, né? Desde a idade, sei lá, antes de Cristo já se existia relacionamento entre pessoas, porque é ela que conecta uma pessoa na outra. Então, não esqueça o seu nível familiar, não esqueça os seus objetivos. Seja sempre você mesmo e busque evoluir no mercado, porque isso faz a diferença para a gente ter uma sociedade melhor. Não adianta esperar do próximo a evolução, ela tem que nascer da gente. Então, acho que é isso. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Top demais. Não esqueça de seguir a Oficina Casting, Corema Oficial, Ronan Real, Diego Bensor e se inscreve, ativa o sininho, toda terça, 6 horas, episódio novo, tá? Mais uma vez, ó, deixa o like. Porque, deixa o like, aqui, curte, compartilha, né, comenta. Cara, manda pra frente, que daí isso aí vai dar... Só não xinga, né? Galera que tá vendo aí, que me conhece, cara, deixa o comentário. Cacete, velho. Vocês não escrevem nada. Escreve lá, que vai ser legal. É verdade, escreve. Tá bom? Porque é verdade. Sempre tá vazio aquele negócio lá. Um ou outro só escrever, mas tá louco, tá fraco. Obrigado. Um abraço, obrigado. Até a próxima.